Hablamos a esta hora del mega operativo en Río de Janeiro en contra del crimen organizado y el narcotráfico que dejó más de 120 personas fallecidas y según las autoridades, en las últimas horas el gobierno federal de Río de Janeiro anunció el despliegue de fuerzas militares para seguir ayudando a las autoridades locales a combatir el crimen organizado justamente en medio de esta decisión y esta situación que se presenta en Río de Janeiro y en Brasil. Pero hay que decir que este mega operativo sigue también generando muchas reacciones entre los familiares, mucho rechazo. Sobre esta denominada mega operación nos conectamos a esta hora con el coronel Marcelo Meneses, secretario de Estado de Policía Militar de Río de Janeiro. Gracias por estar con nosotros. Eu que agradeço a oportunidade de prestar esclarecimentos para o seu Claro que sí. público a respeito da operação. Claro que sí. Al respecto de esta operación nos acompaña también Carolina Bejarano para hacer algunas preguntas, para ayudarnos con la traducción. Carolina, gracias. Pablo, un gusto. Buenas tardes también a los usuarios de Caracol en Vivo de nuestro invitado. Y yo quisiera entonces, Carolina y también Coronel, arrancar con esa pregunta. Ustedes dicen que luego de este mega operativo está militarizado, por ejemplo, algunas zonas de allí de Río de Janeiro y justamente continúan los operativos en contra del crimen organizado. ¿Qué está pasando dentro de las autoridades en este momento? Boa tarde, senhor Marcelo. Bem-vindo a Notícias Caracol ao Vivo. Vocês falam que o operativo, a operação militar foi com muito sucesso. E agora mesmo a cidade está com unidades militares nas ruas. O que está acontecendo agora mesmo dentro da instituição? É preciso dizer que essa operação ela foi mais uma fase de uma operação determinada, operação contenção, que ela tem o propósito de conter o avanço da ocupação territorial dessas organizações criminosas. E a ocupação territorial hoje propicia para essas organizações o aumento do lucro das suas atividades através do controle e cobrança de taxas de moradores, controle de cobranças de atividades econômicas desenvolvidas dentro dessas áreas. E ela tem dois eixos principais. O primeiro eixo é o eixo investigativo, que busca promover o sufocamento do branqueamento e lavagem de capitais, ou seja, promover e perseguir o caminho do dinheiro. O segundo eixo é o eixo voltado à atividade operacional, ao desenvolvimento da operação em si, que foi feito na última terça-feira, com o objetivo de cumprir 100 mandados de prisão e mais 160 mandados de busca e apreensão. Sí, Él habla Carolina. que este operativo justamente trataba de controlar cobros y actuaciones económicas ilícitas allí justamente y que tiene dos objetivos principales. Uno que busca promover precisamente a raíz de este operativo encontrar lo que estaba ilícito y el segundo es la actividad que proviene de estos grupos en cumplimiento a la orden del operativo y que por tanto hay más de 160 personas detenidas. Por lo tanto, él habla de un operativo que cumplió con sus objetivos, Pablo. Claro, Carolina, yo quisiera que ahí nos detuviéramos en lo siguiente y voy a tratar de ser muy respetuoso con las preguntas y que él nos entienda la intención de nuestras preguntas. Hay un costo humano muy grave a propósito de este operativo. Estamos hablando de más de 120 personas, mucho más, 120, entre 120 y 130 personas fallecidas a raíz de este operativo. ¿Cómo decir que es un operativo bueno, perfecto, que ellos denominan positivo, cuando hay un costo humano tan grave? O senhor Marcelo, a pergunta vai com muito respeito, mas queremos saber como é que um operativo com muito sucesso, se há um custo de vida humanos, mais de 100 pessoas, 120 pessoas mortas, como é que vocês qualificam uma operação muito exitosa? O que eu quero dizer é que as verdadeiras vítimas dessa operação foram os 4 policiais que foram mortos e perderam suas vidas exercendo o seu ofício em defesa da sociedade.
É preciso dizer que essas grandes comunidades, esses grandes complexos, eles hoje se encontram dominados por facções criminosas fortemente armadas. Basta ver que esses narcoterroristas, eles utilizam fuzis que têm um alto poder lesivo e uma alta capacidade de resistência à atuação da polícia. Não se faz um omelete sem quebrar ovos, ou seja, isso é fruto de uma investigação, isso é fruto de um trabalho profissional, um trabalho precedido por dados de inteligência e análise de dados que buscaram entender a forma e a modelagem de atuação. Preciso dizer que, de forma também inédita, nós estabelecemos uma infiltração de policiais na área de mata que divide o Complexo do Alemão e da Penha, de forma a criar a tática denominada Muro do Bope, e através da infiltração das nossas tropas nas áreas mais baixas dessa região, desse complexo, houve uma movimentação, uma movimentação obrigatória desses marginais para a área de mata, e aqueles marginais que não confrontaram as nossas tropas, eles foram devidamente presos e levados à barra da justiça. Obviamente que aqueles que buscaram e optaram pelo enfrentamento foram mortos e neutralizados. Empiezo con esa última parte que dice que quienes no enfrentaron a las fuerzas policiales fueron detenidos. Y al principio, cuando habla de las víctimas, dice que hay 4 víctimas que son los policías que murieron en este operativo. Y que estaban combatiendo justamente grupos criminales que tenían armas, rifles, y justamente se enfrentaron con la policía. Y que justamente tienen esta capacidad, estos rifles, para este tipo de operativos cuando la policía llega a hacerlos. También dice que esta operación es fruto de una investigación de inteligencia, de un trabajo presidido con antelación y análisis. Por tanto, habla de un operativo que no fue improvisado, sino que llevaba tiempo planeándose. Sí. Yo le quiero hacer, Pablo, una pregunta al coronel. Y va encaminada a algo que decían los medios brasileños, que se filtró esta operación y se supo justo antes de realizarla, y por eso el nivel de fatalidad fue tan alto. Senhor Marcelo, a Folha de São Paulo, especificamente, falou num artigo que a operação foi filtrada. Se supo a informação antes do operativo, e foi por isso que a letalidade da operação militar foi muito alta. O que tem para dizer disso? A operação foi o quê que você falou? Filtrada. Ela teve informações vazadas, é isso? Não, exatamente. Você tem informação disso? Não há informações nesse sentido, mas é preciso que se esclareça que a mobilização, e essa operação ela contou com 2.500 policiais, com mais de 50 veículos blindados, com 120 viaturas, com 6 ambulâncias, com 2 aeronaves. Ou seja, foi uma grande mobilização de recursos humanos e uma grande mobilização de logística que, obviamente, essa mobilização por si só, ela já faz com que essas comunidades e esses complexos, eles já fiquem em alerta e, obviamente, a comunicação que se dá pelas redes sociais alertam esses criminosos, dando conta dessa grande mobilização policial, que é compatível para a entrada desses grandes complexos de favelas que existem no Rio de Janeiro. Sí. Se une a este diálogo, Carolina, también coronel David Salgado, y quiero darle contexto a nuestros usuarios para quienes se están conectando hasta el momento. Estamos hablando con el coronel Marcelo Meneses, es el secretario de Estado de la Policía Militar de Río de Janeiro, ante este operativo en las favelas de Río de Janeiro que dejó más de 120 personas fallecidas. Le estamos preguntando sobre los cuestionamientos que hacen las familias detrás de este operativo que dejó tantas personas fallecidas. David, adelante, bienvenido.
Pero Pablo, Tardes. permítame traducir lo que Para que respondió nos respecto a entienda la el invitado. Claro que sí. Sí, él respondió esta última pregunta respecto a la infiltración de este operativo y dice que fue un movimiento muy grande, fue un operativo de cerca de 2.500 oficiales, fue un despliegue de también de 50 vehículos, 6 ambulancias, entonces tuvo gran movilización y un recurso humano grande, también logística, y que por supuesto a raíz de esta gran movilización hubo comunicación allí en estos grandes complejos, en las favelas que recordemos para que nosotros tengamos una dimensión de lo que puede ser, son como las comunas de Medellín. Ajá. Tuvo una gran movilización, por tanto, dice que los criminales fueron alertados. Por tanto, no es que se haya filtrado, no tiene información al respecto, sino que debido a la magnitud de este gran operativo, pues los que estaban allí, el objetivo del operativo, pues se enteraron previamente de lo que iba a ocurrir. Muy bien, Carolina, gracias. Se me había, digamos, escapado el tema de la traducción. Vamos con David. David, adelante. Pablo, muy buenas tardes para usted, Carolina, y también al coronel Marcelo. Carolina, me gustaría preguntarle al coronel esos detalles de inteligencia, porque tenemos conocimiento que fue en las zonas de La Peña y Alemao, en las favelas de Río, y realmente estas operaciones son frecuentes para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Pero ¿por qué en esta ocasión tenemos conocimiento que fue en una zona boscosa donde inició esta operación? Que nos dé detalles de cómo se planeó desde hace prácticamente un año toda esta operación. Coronel, o companheiro quer saber como foi exatamente a operação, que foi uma zona arborizada e que tinha um ano de ser planejada, e como foi especificamente ao detalhe a operação que vocês tinham prevista. Importante dizer que essa região é uma região montanhosa. O Rio de Janeiro ele é marcado por um relevo montanhoso em que as comunidades se instalam e que o nosso planejamento ele focou na proteção de mais de 200 mil moradores que residem nessa região do Complexo Alemão e no Complexo da Penha. Toda a nossa ação ela foi focada para que a área de contato, para que a abordagem a essa organização criminosa, ela fosse feita na área de mata, que congrega uma região denominada Serra da Misericórdia, que é uma área montanhosa, com uma densa vegetação de Mata Atlântica, que impôs para nós um grande desafio, mas que nós entendemos que qualquer tipo de enfrentamento ocorresse na área edificada da comunidade, poderia haver um verdadeiro banho de sangue de pessoas inocentes. No dia de hoje, às 11 horas da manhã, foi realizada uma entrevista coletiva em que a Polícia Técnica fez a identificação de 99 dos 117 mortos. É preciso dizer que 74 possuíam anotações criminais e antecedentes criminais. O restante, todos apresentavam prontuários indicando atuação recorrente em práticas criminosas e associação ao tráfico de drogas e essa organização criminosa denominada Comando Vermelho. Então, essa ação buscou, além desse contato dentro da mata, ela, obviamente, expôs os nossos policiais a um risco maior sob a perspectiva de que, na montanha e dentro de uma mata densa, o confronto ele é desafiador e ele impõe uma complexidade maior para as forças policiais. Bueno, él dice, para resumir, en efecto, si fue en una zona montañosa, arborizada, que definitivamente fue un gran desafío porque debido a esto, pues la confrontación con las bandas criminales iba a tener mayor complejidad. Habla de los fallecidos, dice que son más de 100 y que están siendo identificados, que por lo menos 74 tienen un prontuario de actuaciones criminales, de prácticas indebidas, asociación con drogas.
Y también decían que cualquier tipo de enfrentamiento, lo sabían, iba a ser un baño de sangre, que el objetivo era proteger a cerca de 200.000 habitantes que viven allí en estas favelas y por tanto la operación fue aún más desafiante. Sí, Carolina, preguntémosle por favor al coronel qué piensa de la furia de los familiares que han generado protestas allí en Río de Janeiro. ¿Qué piensa de la reacción de los familiares de quienes fallecieron en este operativo? Coronel, o você que acha da reação dos familiares das pessoas que morreram na operação? Porque eles estão com muita raiva, muito dolor também. Você que acha das famílias? Eu quero discordar dessa informação. O que se tem hoje é um movimento orquestrado de pessoas ligadas ao próprio crime organizado. Dizer que os mecanismos de controle e os órgãos de controle não reportaram nenhum tipo de irregularidade na nossa ação, as corregedorias e o Ministério Público, ele vem conversando e vem atuando de maneira independente, recebendo as demandas, e a gente não tem, até o momento, nenhuma notícia concreta de qualquer abuso ou irregularidade da ação policial. O que a gente tem são movimentos dispersos, orquestrados, ligados a essa organização criminosa que visa desestabilizar a ação policial, desviar o foco e o sucesso dessa ação policial, que significa a maior ação da história da segurança pública do Brasil. Dice para la parte final que es el mayor operativo para la seguridad de Brasil, pero dice que quiere desmentir esa información porque no han recibido ni siquiera en el Ministerio Público alguna noticia, reclamo de cualquier abuso policial. Dice que se trata de estabilizar justamente a la institución y de desviar el foco. Sin embargo, no se refiere específicamente a la reacción de los familiares. David. Carolina, yo quisiera preguntarle al coronel, el día de ayer dialogamos con la defensora pública de Río de Janeiro y nos menciona que estas operaciones no se deben repetir de la forma en que se hizo, que se debe pensar de otra forma para atacar, entre comillas, y acabar con el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Qué opina al respecto? ¿Hay que cambiar el método de esas estrategias para que no haya tantos muertos que lamentar? Coronel, ontem falamos com uma defensora pública e ela falou que a operação não se deve repetir, que deve existir outro método, outra maneira de fazer estas coisas. Ela falava de ter inteligência, de ter a maneira de saber, por exemplo, quantas armas entram nas favelas. Você que acha disso? Eu costumo dizer que a gente precisa separar as profissões e a independência das instituições e da forma que elas agem. Eu não faço nenhum tipo de ilação, nenhum tipo de comentário ao trabalho da Defensoria Pública. Eu entendo que nós, enquanto operadores de segurança pública, nós temos o perfeito conhecimento de que forma que a gente deve agir para efetivamente trabalhar nessas operações. Essa operação, ela se deu para o cumprimento de ordens judiciais. Eram 100 mandados de prisão e 160 mandados de busca e apreensão. É preciso que se diga que nenhum narcoterrorista entrega um fuzil com um buquê de flores. É preciso que haja um enfrentamento, é preciso que haja ação policial para livrar essas pessoas de bem do jugo e da opressão dessas organizações criminosas, submetem nessas comunidades, nos trabalhadores e nos habitantes desses grandes complexos. Bueno, dice que hay que separar las profesiones, las instituciones y las formas en que cada una actúa. Dice que el trabajo de la Defensoría pues es uno y él trabaja en la seguridad pública y que justamente en cumplimiento de desmantelar este tipo de organizaciones, que hubo más de 100 o 160 detenciones y que era necesario que hubiera un enfrentamiento porque, por decirlo así, por las buenas no iban a entregar las armas, refiriendo
refiriéndose a lo que decía la Defensora Pública de otra manera de hacer este tipo de operativos, por ejemplo, como controlar el ingreso de armas. Sí, claro, Carolina, pero es que el trabajo de la Defensoría es velar por los derechos humanos. Entonces aquí viene, yo le quiero hacer una contrapregunta, ayúdeme por favor Carolina, con total respeto en este espacio de Noticias Caracol en Vivo. Él dice que no ha recibido una sola queja por parte de las familias, pero entonces ¿dónde está el pronunciamiento de Human Rights Watch? ¿Dónde están las calles de Río de Janeiro repletas de familiares rechazando esto que ocurrió? ¿Dónde están, por ejemplo, estos señalamientos de la Defensoría? ¿Cómo que no han recibido una sola queja? Por favor, contrapreguntémosle esto. Coronel, voltamos para falar de novo por as famílias, porque as famílias falaram nas ruas há protestas e também Human Rights Watch e diferentes instituições han falado de uma violação de direitos humanos pela forma que operou a operação. Então, também rejeitam muitas pessoas o que aconteceu no Rio. Você que acha disso, especificamente das famílias? Queremos saber. Eu quero reafirmar aqui o nosso compromisso institucional de garantia dos direitos humanos e do respeito ao regramento legal. Mas eu faço aqui uma indagação, uma reflexão para os nossos, e com todo respeito aos nossos jornalistas colombianos, de dizer que toda essa operação, todo esse contato e esse enfrentamento que resultou nessas 117 mortes, ela ocorreu na área de mata. E eu faço a seguinte indagação: qual trabalhador, qual pessoa de bem estaria às 4 horas da manhã dentro de uma área de mata quando ocorre um enfrentamento com forças policiais? Él hace una última reflexión y dice que, por ejemplo, que hace un habitante a las 4 de la mañana cuando ocurre un enfrentamiento con las fuerzas policiales. Esto para recoger la parte de su última respuesta, pero también dice que están comprometidos con los derechos humanos y que hay unos procesos legales y que todas, básicamente la función es operar y justamente proteger a los habitantes que allí pues viven en estas favelas, Pablo. Sí. Carolina, usted tiene una pregunta final, ¿cierto? Para cerrar la conversación con el coronel. Coronel, o que acontece no país, especificamente politicamente falando, porque tem encontros diferentes, posições, por exemplo, como o governador do Rio e o governo que também fala que tem que ter este tipo de operações, mas no país há um ambiente dividido, né, de esto, né? Então, vou falar primeiro em espanhol para as pessoas saibam o que eu vou perguntar a você. Le estoy preguntando por los encuentros políticos que hay en Brasil, porque a raíz de este operativo el país está dividido, incluso políticamente hablando. El gobierno que aún dice que quiere seguir con este tipo de operativos, pero también el gobernador de Río de Janeiro, recordemos, es de derecha, ha dicho que el gobierno no ha hecho lo suficiente y esto ha generado como una riña política interna en el país. Marcelo, pode falar. O que eu quero dizer é que nós, enquanto força policial, nós não estamos e procuramos nos afastar de qualquer discussão e contaminação do aspecto político, desse tipo de divisão política que você mencionou. Nós somos uma organização de Estado permanente, submetida a um regramento legal do país, compromissado com os preceitos constitucionais, em que a gente busca, dentro da técnica, dentro do profissionalismo, dentro da legalidade, dar cumprimento às ordens judiciais e, principalmente, a gente tem um compromisso de proteger e trazer paz e tranquilidade para a população de bem desse Estado. O que se buscou nessa operação, que foi uma operação emblemática, uma operação que traz, e basta ver as pesquisas de opinião, que apontam mais de 80% da população brasileira aprova a nossa ação, não foram
cometidas nenhuma arbitrariedade, foram observados todos os aspectos técnicos na realização dessa operação. Agora é preciso que se diga que foi uma operação revestida de alta complexidade e de alto risco embutido na nossa ação. Então, essa questão política nós precisamos manter afastados. Agora é preciso que se diga, foi o maior derrame feito na organização criminosa Comando Vermelho na história do Rio de Janeiro. Dice que fue el mayor operativo hecho contra el Comando Vermelho, que es el Comando Rojo, contra quienes hicieron este operativo. Pero él hace énfasis en que su organización específicamente es del Estado permanente, legal, y que su función es proteger precisamente a la población, por lo que se aparta de una opinión política al respecto. También dice que la mayoría de la población en Brasil ha apoyado este operativo y que no tuvo ninguna arbitrariedad y que por el contrario se hicieron uso de técnicas para que esto fuera llevado a cabo. David. Carolina, preguntémosle lo último que se conoce de informaciones que tras este megaoperación, después de un diálogo entre el ministro de Justicia Lewandowski y el gobierno federal de Río de Janeiro, se decidió que se militarizaría la ciudad de Río de Janeiro. En ese momento está militarizada. ¿Eso quiere decir que estas operaciones, a pesar de lo que sucedió y muchos lamentan, van a continuar con más fuerza? Coronel, você que tem informação que o último de esta operação e agora mesmo o Rio está com militares, está militarizado. Então, você sabe se vai continuar um operativo como este? Vai volver a fazer para combater os criminosos? Eu só não entendi a relação de que nós temos, no momento, presença de militares. Eu não entendi essa questão. Desculpe, não escutou? Não entendi a questão da sua pergunta, que você me fala da presença de militares no Rio de Janeiro. Sim, que é a última informação que você tem? E se vai fazer outra operação como este, nas favelas ou outra cidade do Brasil? Sim. Importante dizer que, como foi citado anteriormente, essa operação é só uma fase de uma operação determinada, contenção, que diversas outras operações serão realizadas em outras regiões e também nessa região do Complexo do Alemão e da Penha, que nós tivemos 113 prisões, tivemos 91 apreensões de fuzis nas mãos desses criminosos e 117 marginais da lei foram mortos. Dizer que as verdadeiras vítimas dessa ação foram os 4 policiais vitimados cumprindo seu dever e que o nosso compromisso é de trabalhar de forma dura para reprimir de forma qualificada essas organizações criminosas que tanto vêm impactando, tanto vêm incomodando as pessoas de bem do Estado brasileiro. Dice que en efecto sí, va a haber más operaciones y que esta es una primera fase de otras operaciones que vendrán incluso en otras regiones y también en Río de Janeiro, que esta operación tuvo 103 detenciones, 91 fusiles que fueron incautados, 117 muertes y habla y reitera que las víctimas son los 4 policías que murieron en función justamente en su trabajo y que sigue con el compromiso y la institución de proteger a la población en su debido cumplimiento. Por eso, Carolina, cuando hoy leíamos en titular que decía Brasil dividido, porque recordemos que por un lado están las familias rechazando lo que ellos califican como violación de los derechos humanos, por otro lado está el coronel a esta hora anunciando que los operativos continuarán. Así que bueno, que queríamos despejar estas dudas, tener al coronel, él es el secretario de Estado de la Policía Militar de Río de Janeiro. Coronel, gracias, agradezcámosle por este contacto y por este espacio que ha tenido con nosotros en Noticias Caracol en Vivo, Carolina. Coronel, muito obrigada pelo seu tempo e por sua experiência e respostas por aqui, Caracol Vivo. Obrigada. Obrigado.
A Carolina Bejarano, gracias por estos minutos. A David Salgado, mis compañeros. Vamos con más noticias. Esto es Noticias Caracol en Vivo.